taxa aeroportuária de cerca de $1.000 para $5.500 não é apenas uma decisão insensata ou um reflexo de um governo desconectado da realidade de sua população, incapaz de gerir a economia com responsabilidade. É muito mais do que isso. É um atentado à economia e ao bem-estar do povo de São Tomé e Príncipe. Neste sentido, o MLSTP vem ao público manifestar a sua profunda preocupação, indignação e a mais veemente oposição ao aumento desproporcional da taxa aeroportuária para €220 num país em que o salário mínimo, com o último aumento feito pelo governo do MLSTP, situa-se em $2.500, ou seja, €100. Esta decisão demonstra total insensibilidade do governo do ADI às condições econômicas da nossa população e à fragilidade estrutural da nossa economia. Esta medida terá impacto direto e insustentável para as empresas, empresários, trabalhadores, estudantes e muitas famílias, por os inviabilizar de usar os transportes aéreos, o que apressa a falência das empresas, aprofunda as desigualdades e limita a mobilidade dos cidadãos, pondo em causa um direito constitucional básico. O governo do ADI tem que explicar às autoridades do país e ao público em geral por que preferiu descartar os donativos de $100 milhões da China Popular quando esta estava preparada para implementar o projeto com base nos estudos realizados para as grandes melhorias que incluíam a extensão da pista. E, igualmente, terá que explicar ao nosso povo porque descartou os donativos do Banco Africano de Desenvolvimento para a terminal de carga e capacitação dos quadros nacionais, entre as demais melhorias previstas, para optar por uma solução não transparente, mais cara, mais morosa, para pagar a um concessionário somas avultadas à custa do suor dos bolsos da nossa pobre população. O governo do ADI tem que explicar às autoridades do país e ao público em geral por que os seus governos fazem contratos sem obedecer critérios de transparência e a lei de licitação pública, causando sempre vários transtornos ao país. Ninguém conhece os projetos e os contratos assinados pelo governo do ADI. Por exemplo, o contrato do aeroporto, o contrato com a Afrixbank, o contrato da IMAI, Marginal, entre os outros. Esta decisão de aumentar as taxas de forma desproporcional constitui um desincentivo ao turismo, ao investimento externo e é também uma agressão às mais elevadas propostas do governo para a arrecadação das divisas que seriam imprescindíveis para a aquisição de medicamentos para os centros hospitalares. Como se não bastasse o facto de São Tomé e Príncipe ser um dos destinos mais caros do mundo, este aumento massivo irá aumentar
em 5.500 dobras o preço dos bilhetes de passagem e, consequentemente, afastar turistas, afastar investidores, agravando a nossa já delicada economia. Num país com elevada dívida externa, essa política desastrosa mina as bases do crescimento econômico sustentável e dificulta ainda mais o pagamento dos compromissos financeiros. Apesar do êxodo da nossa população, sobretudo os jovens, devido ao caos econômico em que o governo do ADI colocou o país, este facto não pode nem deve constituir uma justificação plausível para um aumento de mais de 500% em qualquer taxa num contexto de extrema vulnerabilidade econômica. Esta medida revela também indiferença e total desconhecimento da realidade econômica e social do povo de Santo Tomé e Príncipe por parte do governo do ADI. Face ao exposto, o MLSTP se coloca ao lado do povo de Santo Tomé e Príncipe e adianta algumas propostas para um caminho responsável. O governo do ADI deve suspender imediatamente este aumento desproporcional e abrir diálogo amplo com os órgãos de soberania, partidos políticos, sociedade civil, setor privado, especialistas econômicos, para analisar a oportunidade de retomar as negociações com a China Popular e com o Banco Africano de Desenvolvimento, de modo que o país possa resgatar os donativos de mais de 100 milhões de dólares para melhorias previstas no aeroporto de Santo Tomé e Príncipe. E se isso não for feito em 2026, quando o MLSTP for ao poder, com os votos do povo, nós iremos reverter esta situação. Se o governo do ADI pretende, por via de elevação das taxas aeroportuárias, impedir que as pessoas fujam o caos econômico em que colocou o país, fique sabendo que este não é o melhor caminho. Assim, o MLSTP aconselha o governo do ADI a adotar estratégias para diversificar a economia, reduzir a dependência externa, incentivar o turismo, exportações, autossuficiência alimentar e autoemprego, através de apoio financeiro a pequenas e médias empresas, tal como fez o MLSTP através do APC. Finalmente, instamos o governo do ADI a promover uma revisão em baixa das políticas de arrecadação fiscal, nomeadamente o IVA, as taxas ou sobretaxas do IRS na categoria A, entre outros, priorizando medidas que sejam justas e sustentáveis sem penalizar a classe vulnerável. E para terminar, o MLSTP reitera mais uma vez que o país precisa de apostar no diálogo e transparência para a solução dos ingentes problemas que atormentam Santo Tomé e Príncipe. Que Deus nos livre, Deus abençoe Santo Tomé e Príncipe. Bem-aja.